Olá pessoal, Direito Civil 5, dando continuidade aí aos nossos estudos, nós vamos tratar agora a respeito do reconhecimento dos filhos. O reconhecimento dos filhos está no artigo 1607 aí do nosso Código Civil e o legislador fala pra gente que o filho havido fora do casamento, ele pode ser reconhecido pelos pais, conjunto ou separadamente, ou seja, esse reconhecimento pode se dar de modo individualizado. O artigo 27 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vai trazer para a gente que esse reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível, imprescritível, podendo ser aí exercitado contra os pais ou contra os seus herdeiros, sem qualquer restrição, observando aí o segredo de justiça, principalmente quando envolve menores aí na relação. As formas de reconhecimento é até um artigo muito usado lá em Direito Civil 2, quando a gente vai tratar de algo que tem multiformalidades para se ocorrer, está no artigo 1609, fala que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. Aí traz várias possibilidades. No registro do nascimento, por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. E o parágrafo único fala que o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho, então ele pode ser reconhecido mesmo antes do filho nascer, ou pode ser posterior aí ao seu falecimento, se ele tiver deixado descendentes, ok? Esse reconhecimento, como eu já disse para vocês, é ato irrevogável. O artigo 1610 vai falar que o reconhecimento ele não pode ser revogado, nem mesmo quando foi feito em testamento. O 1604 fala que ninguém pode vindicar o estado de filho, aquilo que resulta ali escrito no nosso registro de nascimento. Esse reconhecimento, como eu disse para vocês, ele pode se dar após o nascimento ou após a morte do filho, se ele deixou herdeiros, conforme o nosso artigo 1609, que vocês podem fazer a leitura. O filho havido fora do casamento, conforme as nossas previsões constitucionais, ele tem que ter os mesmos direitos aí, em relação ao filho que foi havido na constância do casamento. Então, ele tem que ter, ele vai ser reconhecido por um dos cônjuges, ele não pode, olha que informação interessante, está no nosso artigo 1611. Se, por exemplo, um dos cônjuges tem um filho que foi havido fora do casamento, ele vai reconhecer esse filho, ele não pode morar na casa desse pai, dessa mãe, se não houver o consentimento do outro cônjuge, isso para não expor a criança a uma situação aí de desproteção, de possível violência e maus tratos, tá? O reconhecimento do filho, gente, ele não aceita condição, não aceita termo. Eu não posso falar, vou te reconhecer como meu filho, mas não vou te dar pensão. Vou te reconhecer só até você se formar e tal. O nosso artigo 1613 traz bem clara a redação de que isso é vedado, tá? É possível também o reconhecimento do filho já maior de idade, tá? Qualquer momento ali é possível o reconhecimento, porém, não pode, depois de maior de idade, ser reconhecido contra a sua vontade. Então, se um pai quiser me reconhecer como filha e eu não quiser que ele seja meu pai depois que eu já sou maior, eu não sou obrigada. E se, por exemplo, eu fui reconhecida como filha de alguém ainda menor, quando eu faço 18 anos, eu tenho 4 anos para que eu possa impugnar essa paternidade. Sabe aquelas situações clássicas de novela mexicana que o padrasto reconhece ele como pai da criança e fica a vida toda jogando isso na cara do menino, que não é pai, que não é pai, que não é pai. A hora que ele faz 18 anos, ele tem uma vacância aí de 4 anos que permite essa impugnação dessa paternidade que foi reconhecida enquanto ele ainda era menor, tá? Então, temos aí esse prazo para essa impugnação de 4 anos, assim que ele alcança a maioridade ou que ele é emancipado, de acordo com o artigo 1614 do nosso Código Civil, ok? É possível a impugnação na ação de investigação, tá? Qualquer pessoa pode contestar a ação de investigação de paternidade ou de maternidade. Isso está dentro do artigo 1615, certo? Essa
possibilidade aí de fazer essa contestação é tanto o pai e mãe registrar o biológico, socioafetivo, tá? Lembrando que o DNA não resolve todos os problemas biológicos que nós temos, então não vai ser em todas as situações aí que esse exame laboratorial vai conseguir trazer alguma resposta. Dentro dessa ação, nós vamos ter um efeito da sentença ex-tunc, vocês sabem que a ex-tunc retroage, desconstitui, está no artigo 1596, fala que os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos de qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, tá? A filiação em relação ao casamento nulo ou anulável, nós temos no artigo 1617 que fala que a filiação materna ou paterna ela pode resultar de casamento declarado nulo, né? Ainda mesmo sem as condições do casamento putativo, né? Que vocês já estudaram. Então, aqui fazendo assim, uma pincelada de artigos que falam sobre essa questão da filiação, tá? O artigo 1612 fala sobre a guarda dos filhos reconhecidos, né? Que o filho reconhecido, enquanto menor, ficará sobre a guarda do genitor que o reconheceu, e se ambos o reconhecerem e não houver acordo, né, sob a de quem melhor atender os interesses do menor, que ficará essa guarda. Então isso daí vai depender não de melhor condições financeiras, mas de condições de tempo, condição estrutural, né, estrutura psicológica também para cuidar dessa criança e vários outros fatores que a gente já sabe, ok? No mais, acho que é isso sobre a questão do reconhecimento dos filhos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda a respeito, vocês podem me procurar, se não tiver ficado claro, tá? É importante fazer a leitura dos artigos, é uma parte da nossa matéria que ela é bastante positivada, né? O legislador cuida bem de todos esses aspectos, temos os enunciados do Conselho da Justiça Federal que vem nos dar aí um bom subsídio. Então é importante fazer a leitura, é importante se manter atentos aí ao que o legislador vem nos trazer e as modificações que os enunciados estão fazendo aí, acompanhando a realidade social mesmo, né? Que nós sabemos que o direito de família é bastante dinâmico. No mais é isso, gente, eu me encontro à disposição de vocês aí pelo Moodle ou pelos outros canais de comunicação. Bons estudos para vocês, um abraço.